queridos! Você sabia que é possível contar muito sobre seu personagem aos seus leitores sem que seja dito absolutamente nada a respeito dele? Pois é, algumas descrições de ambientes e cenários podem cumprir esse papel com muito mais fidelidade do que se for apenas um texto do narrador dizendo como o seu personagem é, do que ele gosta e o que ele faz. Nós já falamos aqui no canal sobre como descrever roupas, como vestir seus personagens e como isso também ajuda a transmitir para o seu leitor a ideia de quem ele é, do que ele gosta e como ele se comporta. E hoje, falando a respeito de cenários, nós podemos tirar uma base da nossa própria observação. Por exemplo, quando você entra na casa de alguém pela primeira vez e você vê ali todos aqueles objetos, a forma como a pessoa arrumou a casa ou não arrumou, tudo aquilo que ela deixa à disposição. É engraçado, não sei se vocês são observadores como eu, mas eu vejo aquele conjunto de objetos e eu já imagino a pessoa usando aquilo. Por exemplo, se você entra no quarto de alguém e tem um violão ali pendurado num canto, você já imagina a pessoa tocando aquele violão. Se ela tem ali como chama aquilo mesmo? Uma moringa, né? Tomara que seja esse nome, senão que mico. Mas se você vê ali aquela moringa com água e uma cartelinha de remédios do lado, você já imagina a rotina dela tomando aquele remédio pela manhã. Então são detalhes que te ajudam, apenas observando o ambiente, a imaginar a rotina dessa pessoa. Do que ela gosta, o que ela gosta de fazer, se ela é organizada ou desorganizada, se ela gosta de coisas coloridas ou se ela prefere tons pastéis. Tudo isso você pode transmitir apenas descrevendo o cenário. Vamos imaginar, por exemplo, que a sua personagem é uma senhora muito religiosa, muito devota, de muita fé. Você pode e deve, é claro, colocar algumas atitudes dela ao longo da história, como fazer o sinal da cruz, fazer uma oração antes de se alimentar, frequentar a igreja, mas você também pode contar muito a respeito dela. Por exemplo, se ela entra no quarto dela e você está descrevendo aquele ambiente, ou através dos olhos do narrador, ou pela percepção de um outro personagem que está no ponto de vista naquele momento. Temos um vídeo sobre ponto de vista, se você tiver dúvida sobre isso, vou deixar o link aqui. Então, seja como for que você está descrevendo aquele ambiente, se você, por exemplo, conta que tem um quadro de Nossa Senhora na parede, tem um terço pendurado em algum lugar, uma vela ao lado da imagem de um santo do qual ela é devota, enfim, você conta muito a respeito dela apenas mostrando como é que é o ambiente que ela frequenta. Da mesma forma, para você contar sobre um adolescente rebelde, ele pode ter um quarto bagunçado, ele pode ter pôsteres de banda de rock, ou ele pode ter um quarto muito organizado e ele, apesar disso ser rebelde, mas ter alguns detalhes ali que denunciam quais são suas preferências, quais são seus gostos, seu comportamento, uma placa na porta de não perturbe, de repente, para a família, para os pais. Então você pode usar esses objetos, essas referências, para você contar melhor ao leitor. E isso funciona especialmente se a gente falar, como eu estava dizendo anteriormente, se você contar isso através do ponto de vista de um outro personagem. Vamos supor que você quer descrever um personagem secundário. Seu protagonista tá ali com ele, chegando na casa dele pela primeira vez. O seu personagem, ali no ponto de vista dele, pode contar para o leitor o que ele viu, o que ele percebeu e quais foram os julgamentos que ele gerou a respeito daquilo. A gente gera julgamentos, né? Se ele entra numa sala bagunçada, ele pode de repente se incomodar com a sujeira, com a bagunça, ou ele pode apenas admirar aquilo. Ele pode ver algum quadro, ele pode ver algum objeto, ele pode imaginar o amigo dele usando aqueles objetos e tudo isso ajuda o leitor a ter uma visão, uma perspectiva muito maior sobre quem é aquele personagem, do que ele gosta, como ele se comporta, o que ele faz. E isso tudo ajuda muito na construção dos personagens. Pense em seus personagens, pense nos ambientes que eles frequentam, nos ambientes que têm a ver com eles e que você vai colocar na história. Que tipos de objetos, de decoração, de situações você pode colocar nesses cômodos, nesses ambientes, para que o cenário ajude a contar a história do seu personagem, para que ajude a transmitir ao leitor a imagem que você está batalhando para fixar ali na cabeça dele. O que você pode pôr nas paredes, o que você pode pôr sobre as mesas, que tipos de móveis você pode colocar. Às vezes um modelo de sofá X ou Y pode trocar, pode dar uma impressão totalmente diferente sobre aquele personagem, né? Um modelo clássico, um modelo moderno. Qual é o estilo que ele gosta? Como seria a casa desse personagem? Que objetos, cores e descrições vale a pena destacar e ressaltar para o seu leitor para transmitir melhor a ideia do personagem que faz parte daquele cenário?
É essa a dica que eu deixo pra vocês hoje e essa lição de casa que eu deixo pra você pensar a respeito da sua própria história, de como você está construindo a imagem do seu personagem. Até o próximo vídeo, um beijo, fiquem com Deus!